Amara! Olá. Olá! Eu amo que tá trocando a câmera, né? Os livros e você. Tô na mesma situação, apoiado em livros aqui o celular. Nossa, tá difícil. Nossa, eu tô com um monte de coisa. Eu tô aqui até no chão, aqui dá pra ver aqui. Dá super pra ver. E Aqui em casa é isso. esses que estão no chão é uns que eu tô separando para poder consultar melhor, porque eu tô fazendo me preparando para aquele curso de literatura LGBT que eu vou dar semana que vem. E aí eu coloquei a pilhazinha só das coisas LGBTs mais importantes, né? E tá naquele tamanho ali. Amo. Então, Obviamente, a gente vai depois de dar essa divulgada linda nesse curso, que eu já estou inscrito, porque você já está. jura? Claro, Ó, eu vou trazer muita coisa massa, se prepare, viu? eu estou muito animado, porque eu acho você inteligentíssimo e cheio das referências. Na Bienal você falou 1000 que eu olhava e falava, gente, o que, que é isso? Quero, quero. Mas, Amara, você foi nas manifestações, afinal, de São Paulo aí hoje? Tô aqui, ó, tô banho tomado, cabelinho lavado, justamente porque eu cheguei em casa, tava ali me desintoxicando, né, desvirizando, porque tava lá, né, hoje a manifestação foi um pouco diferente, né, da semana passada, ainda não tive tempo de me, de me informar sobre o que aconteceu no restante do país, mas parece que teve confrontos em outros lugares, mas aqui em São Paulo foi muito tranquilo, foi muita gente, muitos núcleos acontecendo ao mesmo tempo, assim, porque como não podia ficar muito perto, então acabou que não tinha um ponto que centralizava tudo. Então acabou que dispersou em vários grupos menores, em que as pessoas ficavam fazendo palavras de ordem, e aí se você tivesse em um grupo, parecia que estava baixo, né? Parecia que tinha pouca gente, mas você andava para o próximo, aí você via o tanto de gente envolvida naquele outro grupo, aí andava um pouco mais. Ou seja, você via muitos grupos e todos conseguindo criar um núcleo, né, e atraindo para si, né, defesas específicas e pautas específicas, mas a questão negra, a questão da violência policial e a questão do antifascismo muito presentes, né, como as questões mais importantes ali. E foi, então, um ato muito importante. Assim, eu gostei muito de estar ali presente, né? É uma situação extrema, não é algo assim, oba-oba, vamos para a manifestação, tá tudo bem, já superamos o problema. A questão é um momento extremo, né? A gente está diante de um momento em que é um governo que tenta esconder os dados de mortes, né? Que não pensa nenhum tipo de forma de combate, né? À disseminação e as mortes que têm acontecido, né? Então, está forçando a população a voltar à vida normal, como se nada tivesse acontecendo. Isso significa o quê? Né? Isso significa que quem está na ponta mais frágil, né, dessa corda vai ser morto. Né? Então, ou seja, ele está obrigando as populações mais pobres, né, a terem que decidir entre passar fome ou fazer quarentena, enquanto que as classes mais que estão um pouco melhor, né, podem fazer sua quarentena em casa, podem fazer seu home office, né? Então é muito, muito drástico isso. Assim. A gente não pode deixar que os governadores abram de novo as cidades. Né? Aí no Rio de Janeiro está bem intenso também, não é? Muito, muito. Aqui a gente tem dois políticos horrorosos, assim, né? Se a gente for pensar até previamente a carreira deles, né? Que é a prefeitura pelo Marcelo Crivella, que é totalmente de um viés, né, evangélico, fundamentalista, preconceituoso. Só lembrar, né, toda a tentativa de censura que ele tentou na Bienal do Livro, claramente tentando angariar votos para esse ano, né? Uma coisa horrenda. E a gente tem como governador o Wilson Witzel, que a gente se viu tendo que concordar agora em várias medidas, porque ele foi contra o Bolsonaro. Então, enquanto o Bolsonaro queria reabrir, ele manteve aqui o Rio de Janeiro em quarentena. Mas é obviamente também um político que se aproveitou do bolsonarismo para se eleger. Ele manda as polícias mirarem na cabecinha, né, aqui nas comunidades. Então é um governo genocida mesmo. Assim. Aqui está bem complicado. Eu sei que você ainda não teve tempo, né, de assistir, mas eu estava aqui em casa conseguindo acompanhar um pouquinho pela televisão. Aqui no Rio de Janeiro também teve marchas. Eu vi que as duas maiores marchas do país aconteceram no Rio e em São Paulo. E por enquanto que eu saiba daqui e daí, foram marchas pacíficas. E a Globo News o tempo inteiro estava ressaltando isso tudo. No restante do Brasil eu não sei. Sei que Brasília teve tanto pró como contra o Bolsonaro.
mas é realmente um momento muito delicado e triste, né? Assim, né? Porque a gente está tendo que ir para a rua lutar pela democracia, né? É muito esquisito a gente lidar com isso agora de novo. E como que você fala? Tem que ir para a rua para cobrar o isolamento, né? Ir para a rua para cobrar a quarentena. Né? Esse é o grande paradoxo, assim, esse é um absurdo que a gente está vivendo. Né? Ir para a rua para exigir que deem condições dignas de que todo mundo possa fazer sua quarentena e todo mundo possa se resguardar e se cuidar e proteger a si mesmo e a sua família, né? E tendo condições materiais de fazer isso, né? É terrível, gente. A gente viu o que foi o encontro dos ministros, né, do Bolsonaro, né? Então, vamos aproveitar a Covid para passar boiada de legislação, né? O outro, vamos dar o dinheiro para as grandes empresas, porque é elas que vão manter o país de pé. Então, ou seja, foda-se a pequena empresa, né? Foda-se as populações indígenas, ribeirinhas, foda-se, né, as leis ambientais, né? E aí, pressão para cima do STF, né? Vamos prender o STF, vamos prender governadores e prefeitos. Então, é terrível, né? E fora a questão do aparelhamento da PF do Rio de Janeiro aí para cobertar crimes da família Bolsonaro, né? Então, ou seja, é uma situação extrema, sabe? Eu não queria ter ido na rua hoje, eu não queria ter ido semana passada, né? Mas a grande questão é justamente o quanto a gente está tendo que fazer essa ocupação como uma forma porque a rua ainda é o lugar onde a gente mais consegue respostas, né? Aqui, nas redes sociais, é muito difícil que a gente consiga impactar um governo, porque a gente está lidando com robôs, a gente está enfrentando uma milícia digital, né? Não dá para negociar e dialogar com o robô, não dá para convencê-los a mudar de ideia, sabe? A gente também não vai entrar nesse mesmo jogo, assim, né? Não, sabe? O lado da luta que eu participo, né, não está afim de brincar, de comprar robôs para enfrentar robôs, né? Amara, a gente viu essa mobilização toda tendo início lá nos Estados Unidos, né? Muito por causa da morte do George Floyd. E agora tem outros nomes de vítimas também surgindo, né? Aqui no Brasil, a gente tem diariamente, né, jovens negros sendo mortos, e como o menino Miguel, agora que morreu, e é quase como se fosse muito rápido, né? A gente tem uma comoção pelo João Pedro, e mal dá tempo de mobilizar, vem um outro caso tão trágico quanto. Então, não é que os casos vão perdendo força, é que vai vindo uma tragédia depois da outra, e parece que anestesia todo mundo, ou que está todo mundo, de uma certa maneira, todo mundo não, né? Grande parte da sociedade, né? Que não se mobiliza tanto, não se comove tanto com vidas pretas sendo mortas aqui no Brasil, infelizmente. Se a gente puxar para a comunidade LGBT, a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata a comunidade LGBT, e é legal a gente ressaltar que, em grande parte das vítimas, são pessoas transexuais e travestis, né? Aqui também existe essa anestesiada com essas mortes de travestis e transexuais, essa falta de importância, porque a gente nunca viu, por exemplo, uma mobilização midiática, né, de tamanha proporção, morando num país onde mais se matam LGBTs, né? Como que você vê isso também, assim, dessas mortes da comunidade trans, né? É uma tragédia que a gente vive também. Sim. Quando a gente vai olhar a história, né, da presença LGBTQIA+, no Brasil, né, a gente vai acabar se dando conta que a gente sempre esteve presente, né, e como uma ameaça ao país, né? Acho que isso é sempre importante que a gente retome isso, né, porque durante séculos, o projeto que existia nesse país era um projeto de tentar eliminar a nossa existência, né, e isso estava escrito na lei, né, então a gente somos herdeiras dos sodomitas, né, e os sodomitas, durante 3 séculos aqui na legislação que vigorava no Brasil colônia, né, previa-se, para aquele que fosse condenado por sodomia, que ele fosse queimado na fogueira para que de seu corpo e sepultura não pudesse haver memória, né? Então, hoje a gente está lutando para resgatar essa memória que tentaram apagar. A memória desses corpos, a memória desses indivíduos, a memória desses afetos, né, desse crime que foi considerado o crime mais grave do Brasil colonial, né? Então, nessa mesma legislação, colocava-se que esse crime só era equiparável ao crime de lesa majestade, que é o crime de atentar contra a vida do monarca. Uau! Né?
E aí isso tudo está colocado lá. Só que aí, para a gente entender hoje, né, por que a população brasileira é tão LGBTfóbica, a gente tem que ir lá atrás. Né, porque lá atrás a gente vai ver como, de alguma forma, a jurisdição criou meios de fazer com que jogar a sociedade inteira contra LGBTQIA+. Né, porque não era apenas o indivíduo que era punido, não era seu corpo apenas que era punido, era sua família inteira. Então, a pessoa que fosse condenada por sodomia, ela ia ser morta na fogueira, para que seu corpo e sepultura não houvesse memória, só que ela ia ter seus bens expropriados. Então, o Estado ficava com metade dos bens e metade ficava para quem denunciasse. Se você não denunciasse e descobrissem que você soubesse, você também seria punido, né? E os seus filhos e netos também seriam punidos seriam considerados inábeis e infames aos olhos da lei, né? Que são duas terminologias jurídicas da época que diziam que essa pessoa ela seria considerada uma pária social. Né? Então, ou seja, a punição não ia somente sobre você, ia sobre a sua família, ia sobre pessoas que soubessem que você era e que não te denunciassem. Né? Isso jogou todo mundo contra nós, em especial nossa família. Né? Então, quando a gente hoje diz algo como, hoje a gente ouve, né? Antes um filho morto, gay, sapatão, bi, travesti, trans, né? A gente está se referindo a esse passado, em que nos ensinaram a odiar a possibilidade de ter um LGBT na nossa família, porque o que isso poderia significar era muito pesado para as famílias. Né? Então, uma forma de preservação da família era odiar e acabar com esse indivíduo para que ele não afetasse toda a família. Hoje a gente está lutando contra essa história. Né? Então, uma história que tentou nos apagar e uma história que jogou a nossa família, a sociedade inteira contra nós. Né? Por isso que a gente, ainda hoje, tem uma dificuldade tão grande de fazer com que as pessoas se comovam, né, diante das mortes brutais que a gente vive, ou diante das estatísticas que constituem na população LGBT. Nossa, realmente você é muito inteligente, porque tem parte da nossa história que eu não faço a menor ideia, né? Esse apagamento. Eu fiz um curso até com o Renan Quinalha agora sobre história do movimento LGBT, e assim, 1000 pessoas de histórias e acontecimentos que a gente não sabe, tanto quanto, por exemplo, a gente sabe de Stonewall, digamos assim, né? A gente celebra junho, o mês do orgulho LGBT, por causa de um acontecimento marcante, sim, lá nos Estados Unidos, mas a gente não sabe, eu não sabia de acho que é 13 ou 18 de junho de 1980, que foi a primeira marcha, né, LGBT do orgulho em São Paulo, que foi uma marcha, inclusive, junto com o movimento negro. Então, assim, a história é tão rica que, se a gente resgatar isso, a gente se empodera como movimento, né? Quando a gente não sabe isso que você falou, por exemplo, que vem lá do Brasil Colônia, eu nem sei de gay no Brasil Colônia. Para mim, isso não existe. E aí, eu não sei nada, porque se eu não sei o meu passado, fica mais difícil, né, de entender o presente. Você não sabe por quê, né? Porque era o projeto apagar essa memória, né? Era o projeto existente nesse momento. Isso é muito sério, né? Então, isso existe como um projeto de Estado, isso estava na lei, né? E por mais que poucas pessoas foram de fato queimadas por serem sodomitas, né? Mas isso estava previsto na lei, né? E o peso simbólico de ter uma lei que previa a morte na fogueira para essas figuras é muito séria, né? E não somente essas figuras de LGBTs estavam condenadas a serem punidas, né? Então, a pessoa que se vestia com roupas atribuídas a outro gênero também seria punida, né? E se ela fosse de uma classe pobre, ela seria chicoteada em público, e se ela fosse de uma classe rica, ou uma classe mais elitizada, né, ela seria degradada para alguma colônia africana, né, de Portugal. Então, ou seja, é uma baita de uma punição também, ou seja, era algo sério que estava sendo em vista ali, né? O que estava sendo pensado, né? Então você ou pode ser degradado ou você vai sofrer um açoitamento público. Né? Então, ou seja, tudo isso era muito sério. Né? A existência LGBT, a gente pode... Sabe, uma coisa que eu quero muito a partir desse curso que eu vou dar na semana que vem, né, e que eu quero também começar a estimular como uma proposta mesmo para a gente, né, que a gente comece a repensar a história do país a partir da ótica LGBT. Né? Se dando conta, né, de que sempre estivemos aqui, né, com outros nomes, com outras roupagens, né, nos entendendo de outras formas, né, mas sempre estivemos
buscando afirmação, buscando um lugar na sociedade, né? E aí, quando eu encontro esses textos literários, né, o foco vai ser na literatura, né, mas a gente dá para encontrar textos de documentos históricos, né, na Inquisição, a gente vai encontrar, mesmo na literatura, por meio da sátira, né, pegar um Gregório de Matos, por exemplo, ele vai ter um monte de passagens xingando figuras que ele identificava como LGBTs, né, e aí são importantes esses momentos para a gente tentar também imaginar, né, como era ser LGBT ali, né, quem eram essas figuras, como presentes elas estavam na sociedade, né? Então a gente vai vasculhar nas lixeiras da história atrás de indícios de que a gente esteve presente ali, né, e tentar identificar como é que a gente foi construindo a nossa presença aqui hoje, né? E é muito interessante você falar que você vai fazer tudo isso, esse estímulo também a partir da literatura, né? Porque a literatura são registros, né, que a gente tem. Se a gente não tem registros literários, é muito difícil você encontrar a nossa história, você poder ler, você poder entender como é que era e tal. E aproveitando então que a gente está falando disso, fala para quem está aqui, né? Eu já estou inscrito, mas quando vai ser o seu curso e aonde que vai ser? Se ainda tem vaga? Fala para a galera. Então, de 15 a 18 de junho, ou seja, sem ser nessa semana, na outra, né, de segunda até quinta-feira, das 7 às 9, né, vai ter esse curso, vai ser no Centro Cultural Barco, né? Vou depois até colocar o link aqui para vocês, mas é só entrarem no meu perfil que vocês vão encontrar alguma postagem lá falando sobre isso, né? Então, e aí eu vou dar um curso sobre história da literatura LGBT no Brasil. Então, e inclusive assim, estou pensando os conceitos, estou pensando a forma de abordagem, né, a partir de palavras do Pajubá, né? Então, ou seja, reinventando também a terminologia que a gente vai usar para entender essas obras, né, e ressituar essas obras num contexto mais amplo da literatura brasileira. Sabe, eu tenho várias provocações para fazer para esse curso, não vou antecipar muita coisa aqui, quero deixar todo mundo muito com a pulga atrás da orelha, né, com vontade de conhecer mais dessa literatura babado, né? Deixo aqui a provocação. Não, muito legal. Falando sobre invisibilidade também, assim, uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, da literatura, eu não sabia que o Mário de Andrade, por exemplo, era LGBT. Assim como eu, na minha branquitude elitista na minha vida, eu demorei muito para saber que o Machado de Assis era preto, por exemplo. Então, assim, como tem coisas que não são reforçadas na escola, como é que não valorizam na escola para mim que Machado de Assis é negro, né? Porque é uma estrutura branca, né? Então isso não é valorizado. Assim como o Mário de Andrade eu não sabia, entendeu? Fui saber agora há pouco também. Quando a gente fala, pegando um exemplo de Stonewall, né, que é uma coisa que fica na minha cabeça também bastante por causa desse mês, eu pelo menos fui saber há uns 2, 3 anos da importância que tiveram duas mulheres trans negras, né, que é a Marsha P. Johnson e a Silvia Rivera, que foram grandes personalidades, grandes pessoas ali que foram muito ativas nessa rebelião e no movimento, e depois seguiram como ativistas no movimento ali também, inclusive depois começaram a reclamar como que a rebelião foi feita, mas os benefícios só estão indo para quem é branco, gay, lésbica, e a comunidade trans ficou marginalizada mesmo depois da rebelião que elas ajudaram a construir. E eu fui saber agora, no curso do Renan, semana passada, sobre a Stormy Delarverie, que eu também não conhecia, que é uma lésbica negra que dizem que foi a primeira que atirou a primeira pedra nos policiais, né? Então, como tem pessoas, não por acaso, negras, mulheres e transexuais, que foram invisibilizadas, por que você acha que essas pessoas são invisibilizadas na nossa história? Porque a história é contada e é centrada. O movimento se centrou na predominância de homens gays brancos. Tem isso um pouco? Então, a questão então, essa estrutura, né, racista que a gente vive, né, ela vai nos criar, né, para prestar atenção, né, e entender como algo, como referências, né, figuras brancas, né? Então, mesmo dentro desses grupos oprimidos,
vão ser as pessoas mais brancas ou as pessoas menos negras que vão começar a ter a sua voz mais ecoada, né, de forma natural, assim, né? As pessoas vão começar a prestar mais atenção nessas figuras que são identificadas como mais brancas ou menos negras dentro desses grupos marginalizados. Então, é isso, né? A princípio, Stonewall, a gente relaciona Stonewall com Parada do Orgulho LGBT aqui de São Paulo, das cidades inteiras, várias cidades aqui do Brasil, né? E parece que é um carnaval, que é uma festa, mas o levante de Stonewall aconteceu por conta de violência policial contra LGBTQIA+, pobres e pretos, né? Então, latinos, né? Essas figuras que estavam ali ocupando, né, esse lugar muito embaixo na sociedade, se reuniam, né, naquele no bar de Stonewall, como um ponto em que minimamente podiam estar presentes sem ser violentados, humilhados, né, expulsos, né, e aí a polícia bate ali, né, e eles revidam, né? Então, ou seja, a Stonewall surge a partir de uma denúncia contra a violência policial, que por acaso é o que a gente está fazendo agora, né? A grande reivindicação agora lá nos Estados Unidos é contra a violência policial. A grande reivindicação aqui no Brasil também, né, uma das grandes... A gente está vivendo um momento muito ambivalente aqui, né? Mas uma das grandes questões centrais é justamente a violência policial também, né? Que tem endereço, que tem cor, que tem... Então, ou seja, a gente tem pontos em comum muito fortes entre esse início dessa revolta de Stonewall com essa rebelião que está acontecendo agora, tomando as ruas dos Estados Unidos, né, que está começando também a fazer com que aqui a gente comece a ocupar as ruas exigindo o fim dessa barbárie, dessa violência, Então, são questões que estão super dialogando, né? E tem relação com essa estrutura, né? E é isso, quem leva as pancadas, né? Quem vai ter os piores empregos, quem vai ficar sempre nessa posição mais marginalizada, né? Quem vai ser mais oprimido vai ser justamente tais figuras, né? E quando o grupo conseguir uma melhoria, né, não vai ser de forma homogênea que esse grupo vai conseguir melhorias, né? Quando a gente para pensar, por exemplo, que o número de feminicídios contra mulheres brancas diminuiu e o contra mulheres negras aumentou, né? Então, ou seja, o feminismo tá transformando alguma coisa, mas parece que está transformando para um determinado perfil de mulher, né? E aí por isso que assim, a gente não pode tolerar que exista um feminismo que não seja antirracista. A gente não pode tolerar um feminismo que não coloque a pauta racial como primordial, né? Assim como um movimento LGBTQIA+, né? Assim como uma luta antifascista, né? A gente não pode diluir, né? Vamos lutar contra o fascismo, né? Sem perceber que, né, o fascismo tem um alvo prioritário. Então é isso, o fascismo quem são as pessoas que estão sendo dizimadas pela Covid, né, onde a subnotificação vai ser mais impactante, né? Vai ser aonde? Vai ser onde as pessoas não conseguirem fazer com que as suas vozes sejam ouvidas, né? Então, porque se morre a figura, né, nos bairros elitizados de São Paulo, do Rio de Janeiro, das grandes capitais, né, essa figura vai conseguir fazer com que a sua dor, né, ela repercuta, né? Mas se morre na periferia, né, é capaz que ninguém não saia dali, sabe? Né? A gente vê histórias, né? Eu vi um fio no Twitter que é a Suzane Jardim, que é uma grande intelectual, que eu recomendo muito que sigam ela, Suzane Jardim, que ela estava falando sobre a história a ditadura, ela maquiando ou escondendo, né, informações sobre epidemias, sobre doenças, né, durante a ditadura, né, mantendo tudo por baixo dos panos, enquanto só atingia a periferia, né? A partir do momento que atinge bairros elitizados, aí passa a ser uma questão que não dá mais para esconder e não dá mais para censurar, né? Mas enquanto está só na periferia, dá para ir ignorando, né? Então essas questões são muito sérias, né? Então, ou seja, a luta antifascista não pode abrir mão dessa pauta, né? Não, e pegando um paralelo também com isso, se a gente for lembrar da epidemia da AIDS, né?
nos Estados Unidos, também quando ela começa e ela atinge majoritariamente homens gays, né, que começam a morrer gerações, e sem brincadeira, assim, gerações, uma geração perdida, demorou anos para que o presidente dos Estados Unidos reconhecesse que estava acontecendo uma pandemia. Então, assim, foi um genocídio também, né? Tem esse extermínio, assim, né? Que acontece de fato. Aproveitando isso que a gente está falando, eu lembro quando a gente conversou aqui em casa para o Eu Leio LGBT no começo do canal, acho que há uns 2 anos atrás, ou 3, eu lembro de você falar que, mesmo com o seu doutorado na Unicamp, mesmo assim, você ainda tinha dificuldade no mercado. E você sabia que era porque você era uma mulher trans. Então, assim, a dificuldade, inclusive, se a gente for considerar que talvez você seja uma exceção, né? Tipo assim, dentro da comunidade trans, você furou o bloqueio, né? E entrou na academia, e hoje em dia é uma intelectual e está aqui, né, como outras pessoas, né, compartilhando conhecimento. Assim como eu vi numa live que você fez anteontem, não lembro, que você falou, cara, que maneiro eu dar um curso de literatura, mulheres trans, eu sou uma pessoa trans, propagando conhecimento, né? Que bom ter esse movimento. Você sente, assim, tem uma barreira mercadológica enorme para a comunidade trans. Desde a educação, acesso, até o acesso ao mercado. Então, eu tô nesse grupo, nessa fração desprezível da população que conseguiu fazer um doutorado. Então, ou seja, é uma quantidade muito pequena de pessoas que chegou nesse lugar. Muito. E, no entanto, né, a gente vê o quanto, mesmo assim, né, mesmo blindada de todas as possibilidades, então, sou branca, eu vim da classe média, eu falo a língua da universidade, né, então, eu falo a língua prestigiada, né, eu tenho o sotaque do interior de São Paulo, assim, interior, porta, mas mesmo assim, sabe, isso, é um sotaque que ainda é de São Paulo, é do Sudeste, né, então, ou seja, estou vendo o Biel falando aqui sobre o quanto o Nordeste também chega a ser, também o quanto a gente fecha os olhos para tudo que acontece fora do Sudeste também, né? Então a gente não está falando só de periferia, né, das grandes cidades aqui do Sudeste, São Paulo, Rio, a gente fecha os olhos também porque acontece no restante do país, né? A Gata de Rodas falou sobre a questão das mulheres com deficiência, que também nem são lembradas nas pautas, né? Então, tudo isso são questões muito sérias, né? E aí a pessoa ela consegue juntar um monte de blindagens, né? E mesmo assim ainda há dificuldades gigantes, né, para inserção profissional, né? Eu estou dando aula num cursinho que foi pioneiro, que foi corajoso, né? Então, ou seja, me darem uma oportunidade de trabalho é um ato de coragem de uma instituição de ensino, né? Isso diz muito de o quanto a gente tem que enfrentar de obstáculos para poder ter um emprego, né? Então a gente ainda está lidando com esse tipo de situação, né? Então, o quanto agora eu estou lá faz 3 anos, acabou de dar 3 anos que eu sou professora lá, mas é muito interessante, assim, sabe? As tensões que eu tenho que enfrentar, os outros professores cisgêneros não têm que enfrentar, né? Então, quando tem vídeo meu no YouTube, né, os alunos, né, já estão lá há mais tempo, estão dentro da plataforma, mas todo começo de ano tem todo um zoom, assim, né? Quando vai a primeira aula com a travesti, né? Mas quando eu dou aula aberta no YouTube, por exemplo, né, metade dos comentários são figuras comentando se eu sou um homem ou uma mulher, se minha voz é masculina ou feminina. Uau! Né? Então, é isso que eu tenho que, assim, nesse momento, assim, sabe, sangue frio, né, respirar fundo, ignorar e dar a melhor aula que eu tenho que dar, porque também se eu não der a melhor aula que eu já dei para essa galera, né, eu não vou ser boa o suficiente. Então, para que seja uma travesti levada a sério, eu vou ter que dar a melhor aula, para fazer com que eles passem por cima de toda essa camada de preconceitos que os constituiu, né, para ver pessoas como eu. Isso por conta apesar de todas as minhas blindagens. Então, é isso, né? Agora eu sou professora do Descomplica, né? Eu sou muito grata, eu sou muito feliz ali, né? Mas se um dia não estiver mais dando aula ali, né, eu vou precisar que uma outra instituição volte a ter coragem para que eu possa voltar a dar aula, né? Percebe? E as outras pessoas trans que também se formaram, né, que também gostariam de ser professoras e professores, ou vão para a rede pública, porque aí é concurso e é um pouco mais difícil de vetarem, né? Ou não vão dar aulas, né? Então, é esse tipo de situação que a gente está enfrentando, né?
Gente, é muito louco, né? Porque é como se as pessoas enxergassem as pessoas trans como pessoa trans independente das qualidades, das experiências, dos talentos, né? Isso vem antes de todo o seu conhecimento e de toda a sua qualidade, né, profissional que você tem. Deve ser muito realmente frustrante, às vezes, ter que ficar lidando com isso toda hora, né? É, não, são questões que a gente precisa é isso, né? Criar nossa couraça ali, né? Trabalhar nossa couraça, que é isso, vai vir um monte de patada, a gente tem que se manter plenas, com o sorrisão nos lábios, né? Para que a gente consiga fazer frente, né? Porque é isso, é muito simbólico, né? Eu lembro que uma vez o meu chefe lá, ele veio me perguntar, porque quando eu comecei a dar aula, quando eles me chamaram, né, para ser professor, quando eu teve a primeira conversa, né, eles me perguntaram o que eu estava pensando, o que eu achava da ideia, né, e eu falei que seria lindo, né, tanto de uma perspectiva pessoal quanto de uma perspectiva militante, né, porque uma professora travesti dando aula, né, de Machado de Assis, né, numa plataforma que alcança o país inteiro, isso tudo era muito impactante, né, e aí um ano e pouco depois, assim, esse mesmo professor veio conversar comigo, né? E aí ele perguntou, esse mesmo chefe, né? Ele veio perguntar comigo, e aí, ainda continua sendo uma questão de militância para você dar aula aqui com a gente? Né? Eu falei que sim, porque não dava para ignorar a mensagem que isso dá para a sociedade, assim, né? Então, por enquanto, ainda vai ser de uma simbologia gigante, né? Ter uma professora travesti num cursinho tão grande, né, num espaço como esse. Né? Eu gostaria de chegar um momento em que isso não fosse uma questão mais. Né? Mas para que chegue esse momento, né, a gente vai ter que ver pessoas trans ocupando, né, espaços em vários âmbitos da sociedade, sem que a sociedade estranhe a presença dessas figuras. Né? Você estava falando, né, que Stonewall foi protagonizado ali por figuras travestis, né? Tinham duas travestis muito impactantes como lideranças ali da revolta. Né? E quando a gente pensa, né, os corpos que mais incomodam a sociedade, a gente vai pensar justamente aqueles corpos que não podem esconder que são LGBTs. Né? E aí é o corpo justamente da bicha afeminada, da sapatão, que tem uma leitura social aproxima do que a gente entende como masculino, né? Então a travesti, o homem trans, então, ou seja, são essas figuras que não escondem, né? O seu corpo está muito marcado a sua pertença ao LGBT. Né? Se a gente tivesse um corpo que permitisse que a gente passasse desapercebida, talvez a gente não se mobilizasse tanto. Né? Mas quando você tem um corpo que não dá para esconder, você acaba tendo que... A mudança vem. Né? Porque se você consegue ficar de alguma forma um pouco mais confortável nesse anonimato, nesse escondido, né? Você acaba conseguindo tocar sua vida. Né? Isso, você fica sempre tendo que repensar, será que é a hora de ir para cima, de cobrar direito, de me posicionar, de ser militante, né? Mas quando o seu corpo é percebido em todo lugar, né, como a gente costuma falar, né, a marcha do orgulho para travesti é ir na padaria, né? Cada movimento dela em público é uma espécie de uma marcha de orgulho, né? Porque é o momento em que ela vai enfrentar os olhares, é o momento em que ela vai enfrentar, né, os questionamentos, né, todas as violências, então, tudo isso. Nossa. Amara, vamos falar agora um pouquinho sobre a representatividade nas artes, principalmente na literatura, né? Eu estou aqui com seus livrinhos, que algumas pessoas podem conhecer, outras pessoas não, então queria que a gente falasse um pouquinho sobre cada um deles, para quem quiser também conhecer o que você... Só responder aqui que perguntaram se o cursinho onde eu dou aula é um cursinho elitizado. Então, é um cursinho online, né? Então, eu dou aula para o Brasil inteiro, né? E tem vários tipos de mensalidade lá, né? Mas comparados com cursinhos presenciais, né, a mensalidade é desprezível, né? Então, por exemplo, os cursos mais baratos lá, as modalidades mais baratas é tipo R$20 por mês. Né? Então, ou seja, não tem nada comparado a isso, né, em nenhum cursinho que você vai conhecer. R$20 por mês é um PF, né, e aí tem muitos alunos. Né? Então, como é uma plataforma grande, né, com alunos do Brasil inteiro, né, acaba sendo... eu acabo tendo um alcance. Né? Então, algumas aulas têm 4 mil alunos ao vivo. Né? Esse então, é muito. Descomplica, é isso? Descomplica, né? Show. Vamos falar agora sobre os livros de Amara. O primeiro que eu tenho, que é
Eu li quando eu viajei pra França, fiquei lendo, amei. É ruim. E se eu fosse puta? Ó, a versão original, hein? Ah, fiz questão de mostrar, porque hoje o livro é encontrado nas livrarias com um R aqui em cima. E se eu fosse pura? Ah, gente, eu quero esse print. Amara, para quem não conhece o livro, aqui você compartilha sobre as suas vivências na prostituição. Por que que você... e se eu não me engano, veio a partir de um blog que você tinha com esse mesmo nome. Conta pra gente o que que é esse livro. Quem quiser ler esse livro, ele fala sobre o quê? Dá um spoiler aí. Então, quando eu começo a minha transição, né, antes de começar a minha transição, né, um dos grandes medos era justamente eu ter que, a partir do momento que eu me colocasse como travesti, eu perder meu direito de continuar estudando, perder minha família, perder meus amigos, né, e acabar, e da noite pro dia ter que buscar todo o meu sustento a partir desse lugar, né, que é um lugar tão amaldiçoado, tão maldito, um lugar que nos ensinam a temer, né, então parece que é o pior dos lugares. E quando eu começo a minha transição, cheia desse medo, né, tinha muitas amigas que se prostituíam, né, e aí elas me chamaram, né, vem cá, queremos ver você virando travesti, né, querendo te ajudar, né, vem tomar uma cerveja com a gente. Eu ia lá, né, e era muito interessante, assim, porque eu tinha todos os meus medos a respeito daquele espaço, né, mas quando eu estava lá com elas, era uma rua inteira de travestis, né, e quando eu comparava com o restante dos lugares onde eu transitava, né, quando eu estava na Unicamp, eram 5 pessoas trans e 30 mil alunos. Então, ou seja, na Unicamp era o tempo inteiro as pessoas estranhando a nossa presença. Na prostituição não tinha ninguém que estranhasse a nossa presença, mesmo nos espaços onde a gente não era a maioria, né? Era perfeitamente natural o convívio com os nossos corpos, né? Ali a gente podia se sentir bonita, ali a gente podia estar à vontade, né, com quem a gente era, né? Eram questões muito importantes. E aí eu comecei a me sentir bem ali, né? Era um lugar onde a gente tinha maioria, era um lugar onde existiam outras pessoas que viviam ou viveram dilemas parecidos com os que eu estava vivendo ali. Então, elas dividiam comigo, eu dividia com elas as questões, a gente estava num lugar onde o meu corpo fazia sentido, onde podiam elogiar o meu corpo, onde eu podia construir uma relação positiva com o meu corpo. Tudo isso era muito importante. Então, quando as pessoas me perguntam, por que você escolheu se prostituir, né, sendo que você podia não ter escolhido isso, não sei se foi uma escolha, sabe? Ali era o lugar onde eu me sentia bem. Né? Nos outros lugares, eu precisava o tempo inteiro estar com essa couraça muito firme, assim, né? O tempo inteiro tá me protegendo, me defendendo, me preparando para uma agressão, me preparando para uma deslegitimação, um olhar torto, né? Um xingamento, né? Ali não, né? Então eu gostava de estar ali. Para muitas pessoas a questão da sexualidade é uma questão difícil, né? Para mim não era, para mim. Eu conseguia transar com aquelas figuras que queriam, né? Que pagavam. Não conseguia, não me sentia violentada necessariamente, né? Aos poucos eu acabei vivendo algumas situações assim, né? Em que, porque é isso, né? A transfobia, o machismo, né? Impacta a maneira como um cara cisgênero vai se relacionar com uma figura identificada como mulher cis ou como travesti. Então acaba, sobretudo na prostituição, né? Então acaba que ali o machismo e a transfobia também bate, né? E bate bem forte. Então, mas no começo, sabe, a euforia era tão grande, né, que essa parte nem era a principal. Eu comecei a ver um pouco mais, sentir isso de forma mais evidente a partir do momento que eu fui vivendo mais profundamente lá. E junto com essas experiências todas, eu quis ir colocando isso num blog. Né? Então, nem sei exatamente qual era a proposta. Assim, né? Naquele momento, eu estava querendo dividir as minhas angústias, né? Assim como eu estava começando a usar redes sociais, que a vida inteira eu tinha aversão a redes sociais. Né? A minha última rede social era no Orkut, 2007. Aí eu fechei aquilo ali porque eu não queria mais que as pessoas ficassem bisbilhotando na minha vida. Né? E quando eu começo a minha transição, né, o que aconteceu foi justamente que eu queria me mostrar, é como se eu passasse, antes da minha transição, eu ficasse me escondendo, e a partir daquele momento que eu me encontrei, eu queria escancarar quem eu era, a minha vida, né? E aí eu volto para as redes sociais e volto e começo a entender aquele espaço como um espaço importante para que pessoas que não vivem as mesmas questões que eu vivia conseguissem imaginar o que eu estava vivendo. Né?
Então eu comecei a usar redes sociais para falar sobre o meu dia a dia como uma mulher trans, como uma travesti, né? E quando eu comecei a me prostituir, eu comecei a usar o blog como uma forma de deixar isso claro também. Antes era a própria rede social, isso virou um blog por quê? Porque o Facebook bloqueou a minha conta, né, por linguagem indecente. Né? E aí eu criei um blog, então, e coloquei tudo lá. Porque para mim era importante dividir essas questões. Naquele momento era importante. E as pessoas vinham para mim e me diziam, olha, o que você está trazendo aqui são questões que eu nunca tinha podido pensar e refletir, né, especialmente com essa profundidade, com esse olhar, por esse prisma. Né, a prostituição vista por uma perspectiva travesti. Isso era muito significativo. Né, e continua sendo. Né, eu vejo que o livro continua circulando ainda hoje, né, faz 4 anos que eu escrevi esse livro, que eu publiquei esse livro, né, o blog tem 6 anos já, né, vai dar 6 anos agora no final do ano, né, então isso, são questões que ainda hoje são pertinentes e vão continuar sendo pertinentes, e eu sinto que muita gente inspirada no meu livro tem trazido suas publicações também, né. Eu fiquei vendo muito pelo canal aqui, pelo Eu Leio LGBT, como que tiveram muitos livros assim sobre escritos por pessoas trans, principalmente compartilhando as suas vivências, né? Quase num movimento que antes da ficção me deixa pelo menos desabafar, deixa eu me mostrar, deixa eu contar a minha história, né? E junto disso, né? Eu vou puxar aqui só porque tem a ver. Vem esse livro que eu já li também, que é o Vidas Trans, A Coragem de Existir, que tem também você, né, o João Neres, já falecido, o Tarso Brant e a Márcia Rocha. Como que foi o processo e o convite para esse livro aqui? Que é muito legal também. É um capítulo para cada um de vocês, contando um pouco das vivências, né, que vocês têm. Então, aí o João Nery, né, ele me procurou, né, disse que ele estava... ele foi procurado pela essa editora aí, a Astral Cultural, para escrever um livro, né? Era um momento em que tava um grande debate na sociedade a respeito daquela novela A Força do Querer, né? Que tinha um personagem trans, né? E aí, como a forma de tentar ocupar, repercutir nesse debate, né? Então ele chamou algumas figuras que ele queria que tivessem presentes ali, né? E eu fiquei muito feliz, assim. Esse foi o projeto que eu pude dividir com o João Nery, né? Que é uma referência, uma figura que desde os anos, né, que publica a sua autobiografia em 84, né, mas ele já tinha me dito que desde o final dos anos 70 que já estava escrito o texto, estava procurando uma editora. Que é a Solitária, né? Não, Viagem Solitária é a versão em 2011, mas lá em 84 era Erro de Pessoa, Joana ou João, né, que é o nome do livro. Né, e aí depois ele reescreve esse livro, né, para virar o Viagem Solitária. Então, para mim, é um livro super importante, né? E ali eu quis escrever, né? Assim como... Porque e se eu fosse puta, já começa no meio da rua, vivendo lá as doidas na prostituição ali, né? E eu queria escrever um texto que falasse um pouco do antes, né? Então, de como foi da infância até chegar naquele momento, né? Então, nascer, né? Todo o processo para que eu me identificasse da forma como eu me identifico, né? E tentar recuperar um pouco, né? Tentar inventar essa história, porque a gente está sempre olhando para o passado, né, a partir da perspectiva presente, isso muda a maneira como a gente se olha. Se hoje eu fosse escrever de novo a minha história, né, eu escrever de um outro prisma. Né? Mas, então a gente está sempre inventando uma maneira de olhar para a própria história. Se eu escrevesse 6 anos atrás a minha autobiografia, a forma como eu colocaria isso seria diferente, porque eu ainda não me colocava como uma travesti, publicamente. Sim. Né? Se eu escrevesse 10 anos atrás, mais diferente ainda. Né? Então, ou seja, é o prisma, né? A perspectiva que você dá, né? Aí você vai resgatar os pontos que vão ser chamados de marcantes, né? Então, acho que um dos embates da autobiografia é isso, né? O prisma que você elege, né, vai impactar nos fatos que você vai trazer para o primeiro plano, né, que vão ser considerados do primeiro plano. E quando outra coisa também que eu acho importante, assim, que você estava falando, né, da presença, da quantidade de textos autobiográficos, né, da população trans, e que é realmente isso, né? As pessoas ainda não conhecem as nossas narrativas. A gente já está habituado com narrativas de pessoas cisgêneras heterossexuais, né? Pessoas gays e lésbicas, né, também estão conseguindo um pouco mais de inserção na sociedade. Então já conseguem, inclusive, né, se dar o direito de brincar de ficção. Né?
Mas eu acho que assim, a ficção é um momento em que você já tá assegurado o seu lugar no mundo, né? Mas quando o seu corpo, a sua identidade, a sua existência ainda está muito ameaçada, né, é preciso fazer esse trabalho de humanização da sua existência. E isso se dá muito pode ser conquistado a partir, né, dessa perspectiva autobiográfica, né? E aí você consegue colocar a narrativa a partir da sua perspectiva, né, mostrar o mundo que você vê, fazer com que as pessoas vivam a sua realidade pelas suas palavras, né, e aí, onde o seu corpo não chega, talvez o seu livro chegue, né, e aí, a partir dessas palavras que você trouxe, né, portas podem ir se abrindo. Que lindo isso, Amara, que você falou do livro, porque é tão verdade, né, onde o seu corpo não chega, o seu livro talvez chegue. Tem um outro aqui que eu ainda não li, mas que me chamou muita atenção também, que é A Resistência dos Vagalumes, que eu vi que você tem aqui também um capítulo. Como que foi esse livro? Ele é uma antologia brasileira escrita por LGBTQs e tem muita gente legal aqui, né? Nossa, então, esse é um livro também que vai ser um marco, né? É um livro que reuniu, não sei se é 61 ou 62 poetas e escritores, né? Mas é um texto marcante, assim, né? Foi um grande convite, né, do Alexandre Rabelo e da Cristina Judar, né, que são duas figuras também muito, muito, muito queridas e sensíveis, né, nesse debate LGBT, da literatura LGBTQIA+, né? Eu vou falar com o Alexandre na semana que vem aqui. Então, ele é muito foda. Né? E aí eles organizaram esse livro e tentaram trazer o máximo possível de uma diversidade, né? E achei incrível, né? E aí me chamaram, né? E aí quando veio o convite, eu fiquei pensando, putz, o que eu vou mandar para eles? E eu estava conseguindo já fazia algum tempo, né? Uma narrativa, um monólogo em Pajubá. Então, uma travesti falando com uma outra que não aparece, né, as falas dela, e ela trazendo, então, esse pajubazão, assim, né, e é um pajubá que ainda mescla, né, o que é o pajubá para mim? Não é somente as palavras que a gente, né, o babado, o ó, aquendar, aneca, edi, eque, ocó, né, não é somente isso, né, o pajubá para mim também é essa cultura travesti. E essa cultura travesti é uma cultura muito marcada pela migração. Então, no Brasil, quando a gente vê aqui em São Paulo, por exemplo, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, mas agora estou morando em São Paulo. Quando a gente encontra as travestis que estão morando aqui, boa parte delas não são daqui, né? São do Nordeste, são do Norte, são do Centro-Oeste, né? São do Sul. E aí, ou seja, a comunidade aqui ela é marcada por um falar, um português que atravessa fronteiras, né? Um português que vem de muitos cantos do país. E então tem palavras de vários cantos. Então, então, ou seja, é um português que é um português, sei lá, nacional, assim, um português que tem traços de várias regiões do país. E não só português, né? Porque muitas travestis vão para a Itália, e vão para a Espanha, e vão para a França, vão para Portugal, atrás, né, de uma sociedade que não as violente só por elas existirem. Né? E aí elas vivem nesses países e aprendem as palavras, a língua desses países, né? A cultura travesti é muito poliglota, né? Muito marcada pelos vários idiomas, e trazem essas palavras para dentro do Pajubá também, né? Para dentro da comunidade travesti. Né? E a gente então tem esse caos, esse caldeirão linguístico que para mim está sendo muito importante de tentar imaginar agora e trazer isso para a literatura. Então, eu tenho escrito muitos textos que ficam brincando com com essa literatura, com essa linguagem, né, que mescla palavras de vários idiomas, palavras de vários cantos do país. Né, e aí eu usei um pouco isso, assim, né? Então, tem uma hora assim que fala, igual quando eu estava em Madrid, tinha que dar o truque no castelhano. As mariconas se quedavam doidas com a gente, doidas. Então, ou seja, as mariconas se quedavam doidas com a gente, né? Mariconas é do Pajubá, nitidamente, né? Maricona é o homem mais velho que gosta de ser passivo com a travesti, né? Se quedavam ficavam em espanhol, né? Doidas é português. Né? Então, ou seja, as mariconas se quedavam doidas com a gente. É uma frase divertida, assim. E aí tem um outro momento que vai brincar com o italiano, né? E ela tentando dar os seus pulos em francês também, porque aprendeu que uma amiga dela ensinou umas palavras em francês para ela. Então, e aí o texto vai brincando com esse monte de línguas, né? Com esse monte de palavras que remetem ao Pajubá. E aí a importância, né? Acho que também algo que eu gostaria de pontuar, né, o ponto em que a cultura negra, né, de resistência contra a escravidão e contra
o etnocídio, né? Então, contra o apagamento, né, das culturas africanas, né, dessas figuras sequestradas, escravizadas aqui no Brasil, né? Então, a religiosidade de matriz africana era uma tentativa de fazer com que essas culturas não fossem apagadas, né? Então, e aí quando existe a abolição da escravidão no Brasil, né, o Estado começa a perseguir essa comunidade, né, a comunidade pobre, né, pós-escravidão, e também vários pontos dessa perseguição casam, né, encontram-se, né, com a perseguição a LGBTs. Então, alguns dos os mesmos dispositivos legais, muitas vezes, eram usados para perseguir a população preta e a população de gays afeminadas e travestis, né? E aí a travesti, né, que foi expulsa de todas as possibilidades de viver a sua religiosidade, né, o seu num país que é muito cristão, né, a travesti que não pôde viver a sua religiosidade dentro das religiões cristãs, né, ela foi acolhida pelas religiões de matriz africana, né, e aí elas pegam essas palavras do Yorubá que foram preservadas ali dentro dos rituais e transformam isso no seu código pessoal, né? Então, aquelas figuras negras escravizadas tentando manter a sua cultura, né, no meio da escravidão, né, aí decorando essas palavras e perpetuando essas palavras, essas culturas, de repente agora são as travestis que estão perpetuando essas palavras aqui no Brasil, né? Esses encontros, esses atravessamentos, né, isso é muito necessário que a gente comece a estudar, que a gente comece a perceber como tão central, né, essas estratégias, né, de sobrevivência, de perpetuação de cultura, né? Então, para mim, é muito importante isso, né? Que a cara da nova literatura brasileira seja atravessada por esse tipo de debate. Muito legal. Amara, a gente está chegando nos últimos 5 minutos, para variar, passar assim, e poderia ainda demorar mais, porque é incrível. Eu, de verdade, assim, eu te admiro muito, acho você incrível. Os seus livros são uma delícia de ler, e você é um poço de cultura e conhecimento. Acho que todo mundo aqui vai concordar comigo. E eu lembro, quando eu estava na Bienal, que você deu alguns exemplos, agora quando a gente estava na mesa sobre literatura trans, e você falou um pouquinho sobre isso. Eu lembro de falar com você, pelo amor de Deus, faça um curso sobre literatura, porque ali, naqueles poucos minutos, você já trouxe tanto. E eu fiquei muito feliz que você criou esse curso e que eu farei daqui a uma semana. Mas para a gente finalizar, eu queria... Porque eu pesquisei e eu soube que você está num novo livro. Eu não sei se é um livro, acho que sim, chamado Tem Saída, com pessoas LGBTs também. É um livro, é uma coletânea, uma antologia? O que é? Conta. Uma antologia de textos, né, que chamaram figuras, né, para escreverem textos, textos que acharam necessários, assim, né, para a gente pensar, sei lá, o Brasil contemporâneo, né? Se tem saída, esse horror. Mas era um livro para ser publicado ano passado, né? E aí agora, como a quarentena surgiu, né, eles deram mais uns diazinhos para a gente tentar trazer esse debate sobre a pandemia para dentro do texto também, né? Então, do isolamento. Então, e o texto vai ser tá agora na pré-venda, né? Mas vai ser lançado somente, acho que em agosto. Acho que é agosto. Então, e assim, é um texto, eu mandei lá um texto que eu refleti sobre justamente a presença trans na literatura brasileira, né? Então ensinar outras maneiras da gente olhar para essa literatura, né? Da gente repensar a nossa presença nessa literatura, né? E o nosso papel também ali, né? Porque é isso, né? A gente muitas vezes olha para essas obras, né, que tem mais de 100 anos, 50 anos, parece que elas já disseram tudo que tinham para dizer, e de repente vem uma travesti, né, vem e mostra que, olha, a gente está só começando a entender o que essas obras diziam. Então, ou seja, é importante que a gente comece a repensar a maneira como a gente olha as obras, né, a partir desse prisma, sobretudo quando tem a presença trans muito marcante, mas mesmo quando não tem presença trans, a gente também tem muita coisa para contribuir. Então, eu acho que é uma questão importante. Assim, né?
Parabéns, eu vou com certeza comprar esse livro. Então, para a gente encerrar aqui, eu vou botar depois essa live agora, na verdade, quando encerra, eu já coloco aqui no IGTV do Olê LGBT. Então, quem está aqui, quem gostou, dá para compartilhar, mostrar, rever, o que vocês quiserem. Vou botar nos stories o link do curso da Mara, que eu vou fazer, e eu tenho certeza que vai ser repleto de referências, vai ser provocativa, como ela mesmo falou. E, Amara, obrigado por dispor do seu tempo aqui para trocar essa ideia. Espero que a gente ainda se encontre muito. Dia 15 nos encontraremos, com certeza. E que venham muito mais trabalhos para você também. Então, se quiser deixar um recadinho para todo mundo aqui. Então. Feliz demais, né? O nosso primeiro encontro lá 2, 3 anos atrás, no comecinho do E Se Eu Fosse Puta, né? Ainda estava aprendendo a ser uma escritora, aprendendo a brincar de falar em público, falar sobre o meu próprio livro. Né? E acho que de lá para cá cresci muito, aprendi muita coisa, né? Mas e tenho tentado agora fazer com que é isso, né? Eu não sei mais separar o meu trabalho profissional de um trabalho militante, né? Para mim essas duas coisas elas se atravessam, né? Então, para mim agora o essencial é visibilizar as obras escritas por pessoas trans e inventar outras maneiras de ler a literatura a partir dessa perspectiva trans, de uma perspectiva feminista, de uma perspectiva antirracista. Então, acho que são questões assim que são cruciais, né? A gente não pode existir mais uma crítica literária que não seja feminista, que não seja antirracista, que não seja anti-LGBT-fóbica. Né? A gente precisa aprender a reinventar a nossa maneira de ler a literatura, o mundo, né? E como na literatura é onde eu me movimento melhor, né? Eu vou brincar ali. Essa vai ser a minha prioridade agora, escrevendo e criticando. Então, esse ano eu estou querendo publicar, vão sair por aí, assim, surpresas, né? Contos, né? Vão estar saindo alguns contos aí. Vou ver se até consigo organizar uma antologia de contos mesmo, assim. Uma antologia de ensaios também. Tô pensando, tô me organizando aqui para publicar uns ensaios, né? Porque eu tô querendo colocar essas coisas para circularem, né? Não somente em blogs, não somente em PDFs, mas ter o livro físico para mim é importante também. E isso comece a impactar na academia, né, mas também nas livrarias, né, que as pessoas comecem a ter mais contato com uma literatura travesti, uma literatura trans e serem mais impactadas por essa literatura. Então é isso. Obrigado, Amara. Um beijo para todo mundo. Obrigado de verdade. Vamos nos falando. Vou botar a live agora, já no IGTV. E vai ter agora com o Jean Willis, né? Daqui a 2 minutos, Jean Willis. Eu vou no banheiro, volto. Vai lá. Tá? Um beijo. Obrigado. Obrigado a todo mundo, gente. Boa noite. Vamos encerrar.